gente, boa tarde. Então, eu sou Mariane, né? Sou psicóloga e formada pela UEL. Tenho especialização em saúde pela residência, né, multiprofissional da UFSC, que eu fiz também. Fiz formação em tanatologia, né, que é o estudo sobre a morte. E estou fazendo também uma especialização agora sobre luto no Instituto Quatro Estações, em São Paulo. E atualmente eu atendo pessoas enlutadas, né? Então, exclusivamente pessoas enlutadas, essa é a minha demanda atual na clínica, é a área que eu realmente gosto, assim, gosto de estudar, gosto de atender, e atendo apenas de forma online também. Então, hoje aqui com vocês, né, eu fui convidada, então, para falar um pouquinho mais sobre o luto por suicídio, né, e as possibilidades aí que a gente tem de atuação, né, de acolhimento, de intervenção. Então, é um pouco daqui que eu vou partir, então, minha fala, né, desse meus estudos aí. E vamos lá, então, né, qualquer dúvida, então, que vocês tiverem, podem ir deixando aí no chat, que depois eu respondo, a gente vai conversando, então. Bom, então, a gente tem, né, que falar sobre morte é um tabu na nossa sociedade, ainda é, né, e eu acho que isso é intensificado quando a gente está falando, então, de uma morte por suicídio. Ainda prevalece essa ideia de que se a gente falar sobre o suicídio, né, sobre esse tipo de morte, a gente pode estar estimulando, né, então pode agravar, né, a situação, então fica aquela coisa mesmo, aquele silenciamento, aquela coisa dito pelo não dito, aquela forma, né, de tentar então amenizar. E também tem muito, né, essa ideia de falar e ter o suicídio como se ele tivesse, então, uma causa, né? Então, fica aquela coisa de tentar encontrar a causa, o motivo, como se fosse uma relação, então, de causa e efeito. E aí, a gente vai ver que não, que o suicídio ele é um fenômeno muito complexo, multideterminado, né? Multifatorial, então, que tem vários fatores aí que podem influenciar nesse processo e que a gente não pode desconsiderar, tá? Então, trouxe aqui alguns dados aí, né, que a Fukumitsu, né, que também é uma estudiosa aí da suicidologia, traz para a gente. Então, a questão dos fatores neurobiológicos podem influenciar, né, não determinar, os fatores genéticos, fatores psicológicos, sociais, culturais, religiosos, filosóficos, epidemiológicos, socioeconômicos, né, políticos, individuais. Então, tudo isso vai aí ter uma influência quando a gente está falando, né? Quando a gente vai olhar aí esse sofrimento e o que leva, então, uma pessoa a morrer, então, né, por suicídio. Bom, eu trouxe aqui também esses dados aí que eu retirei, então, dessa cartilha de pós-venção da Vitaleri, tá? Lá tem muito material bacana sobre suicídio, né? Eles trazem, então, vários cursos, várias informações, tanto para as pessoas enlutadas, quanto para as pessoas, né, que estejam aí pensando em suicídio, quanto também para os profissionais. Tá? E aqui eu acho interessante a gente ver, né, essa questão dos números, a quantidade que muitas vezes a gente não tem essa noção, justamente pelo fato do suicídio também não ser, né, totalmente notificado, né? Então a gente sabe que isso ainda está um número menor do que realmente é, mas ainda assim é um número muito grande, né, muito significativo, quando a gente vê que 800 mil casos, né, de suicídios no mundo, e quando a gente fala do Brasil, então, esse número é de 13 mil. E aí, outra coisa que eu acho, assim, que tem esse impacto muito grande é quando a gente fala, né, de uma pessoa pode ser impactada, né, quando a gente tem um caso de suicídio, até 135 pessoas podem ser impactadas, então, de alguma forma, por aquela morte, né? Então, isso dá aí um total aí de 1.755.000 pessoas no Brasil, quando a gente fala isso. Então, é só a gente pensar aqui, né? Quem aqui não conhece alguém que morreu por suicídio? Se você for lembrar, então, como é que foi quando você soube, né, dessa morte, né? Qual foi a sua reação? Porque é uma morte que traz um impacto muito grande e que ela tem, então, ela vai reverberando, né, e tem esse alcance em muitas pessoas, mesmo pessoas que não eram, assim, tão próximas àquela pessoa que morreu, mas que ainda assim pode sofrer aí algum impacto com essa morte. Então, essas pessoas, né, que são afetadas, né, de forma significativa aí pelo suicídio, então isso pode ser familiares, amigos,
colegas de trabalho, né, profissionais, até mesmo pessoas que testemunharam o evento, então mesmo, né, um bombeiro, policial, uma pessoa que estava ali, né, passando ali naquele momento e viu acontecer. Então essas pessoas, elas também vão sofrer aí esse impacto de ver, então, né, de testemunhar e de presenciar, então, essa morte. E aí, nessa tabela aqui, eles trazem, então, esses autores, né, como que isso pode, então, reverberar, né? Então, ele coloca, né, que nesse núcleo ali, são aquelas pessoas que podem ficar, então, enlutadas a longo prazo, né, por mais tempo, ou às vezes até ter um processo de luto mais complicado, justamente por serem aquelas pessoas que tinham um vínculo muito forte, né? A gente vai ver que o processo de luto, ele está muito ligado a isso, né? Quanto maior esse vínculo, quanto maior essa proximidade com essa pessoa que morreu, mais difícil vai ser lidar, então, com essa perda. Então, essas pessoas que tinham um vínculo muito próximo, vão estar aí nesse núcleo de serem as pessoas assim mais atingidas, né? Ainda assim, tem aquelas pessoas que tinham um vínculo, né, mais não tão próximo, às vezes colegas de trabalho, mas que também, né, tinham uma certa proximidade com essa pessoa, que com o tempo elas podem também ir se adaptando, né, a essa perda, e isso vai então aumentando esse círculo, né? E ali as pessoas também que podem ser afetadas, né? Então pode ter uma reação que pode ser leve, moderada ou severa. E ali as outras pessoas que foram então expostas, né? Como eu falei ali antes, né? Que às vezes testemunharam, não tinha nenhuma ligação, né? Não conhecia aquela pessoa, mas que de alguma forma sofreu também, né, o impacto aí dessa morte. Então, quanto mais próximo ali, mais difícil vai ser, tende a ser, né, mais difícil lidar, então, com esse processo de luto depois. Mas antes da gente entrar, né, no luto por suicídio, vamos entender um pouquinho, né, o que é o luto. Tá? O luto, ele vai ser, então, um conjunto de reações, né, um processo que é natural, que é esperado diante do rompimento de um vínculo significativo. Tá? Então, aqui também, quando a gente fala em luto, não necessariamente a gente está falando em casos de morte, pode ter luto também de situações simbólicas, né? Não é só então essa perda concreta, mas a gente pode ter luto, né, diante de um término de um relacionamento, quando há uma mudança de estado, a descoberta aí de um diagnóstico, né, de uma doença incapacitante. Então, são várias situações aí que podem trazer um processo de luto. E esse processo, ele vai ser, então, essa tentativa, né, de você se ajustar, né, de você se adaptar a um mundo totalmente novo. Né? O Parks, aí, que é um estudioso do luto, ele fala que todos nós, a gente tem um mundo presumido, que é um mundo que a gente é o nosso, como se fosse o nosso mundo interno, mas também é o mundo externo que a gente cria, né? A partir das nossas crenças, né, dos nossos valores, tudo aquilo que a gente vai aprendendo desde criança, a gente vai construindo, então a gente tem uma certa percepção e a gente entende aquele mundo como o nosso mundo real. E quando a gente perde uma figura ali muito significativa, é como se esse mundo desaparecesse. Então a gente se vê assim sem chão, sem segurança mais nenhuma, né? Sem saber o que pode acontecer, o que não pode. Então isso acaba tirando um pouco aquela nossa sensação de segurança, de controle, e isso pode trazer aí muitos prejuízos se não for também bem cuidado, se não for bem avaliado. E também quando a gente fala em luto, é muito comum que as pessoas utilizem essa palavra, né, superação, né, como se a gente tivesse, então, em algum momento, que superar essa perda. Essa é uma palavra que eu não gosto de utilizar, justamente porque hoje em dia, né, com os estudos aí do luto, a gente vai vendo que o luto ele não tem um fim, né, ele não vai chegar em algum momento e pronto, acabou, vira a página, a pessoa esqueceu ali daquela pessoa que morreu e vida que segue. Não, ela vai aprendendo a conviver com aquela perda e a perda ela é para sempre. Então, por isso que a gente fala mais dessa questão desse ajustamento, porque ela vai ter que ir se acomodando ali, né? Aquela dor, aquela perda, ela vai ter que ir encontrando um espaço na vida daquela pessoa agora, tá? Então, isso pode ser mais difícil quando há alguns fatores aí que influenciam, que é o caso do suicídio, que a gente vai ver mais para frente, né? Então, aqui, de novo, né, importante a gente entender o luto não como um processo linear, que também, né, ainda hoje tem essa ideia das fases do luto. Quando a gente vai pesquisar, né, na internet, coloca lá sobre luto, já aparece um monte aquela ideia de fases, né? Como superar o luto, descobrir em qual fase do luto você está, que vocês acredito que já tenham ouvido, né? Aquelas fases são a depressão, a raiva, barganha,
até chegar na aceitação. Tá? Então, essas fases a gente não utiliza mais para explicar o processo de luto, tá? Justamente por entender o luto como um processo dinâmico, em que as coisas elas estão acontecendo ao mesmo tempo, então não tem essa ideia de linearidade. E isso pode ser muito prejudicial para a pessoa enlutada tentar se enquadrar, né? Tentar padronizar o que ela sente, tentar achar que, então, se eu já estava sentindo uma coisa, eu não posso sentir outra, enquanto, na verdade, o luto é um conjunto aí de sentimentos, um conjunto de reações que acontecem de forma tudo misturada. Então, poder entender, né, que essas oscilações, elas são esperadas, é muito importante também, né, para essa pessoa enlutada, para entender que o que ela está sentindo, né, o que está acontecendo ali com ela é normal, né, vamos colocar aí entre aspas. Então, hoje em dia, o que as pessoas têm utilizado mais, né, para entender o processo de luto é esse modelo do processo dual, né, que foi desenvolvido aí pelo Strobel e Schultz. Eles trazem, então, essa ideia de oscilação, em que a pessoa ela vai ter períodos que ela vai estar mais voltada para essa perda. Então, é aquela coisa, né? A pessoa enlutada, ela quer falar, né, sobre quem morreu, vai ter momentos que ela vai ficar lembrando, ela vai ficar ruminando tudo aquilo ali, pensando no que poderia ter sido diferente, vai se questionar o que poderia ter feito, o que não poderia ter feito, vai se questionar por que com ela, vai se revoltar. Mas, ao mesmo tempo, vão ter momentos que ela vai ter que ir para a vida. Ela tem esse momento de restauração também da vida, né? Que é o quê? É você ter uma rotina, você tem uma rotina que te chama, você tem outras relações, você tem filhos, você tem um marido, você tem que ir voltando aos poucos, né? Você tem também atividades, você tem relações sociais. Então, não vai acontecer isso, né? De uma pessoa, ela vai viver o luto dela para depois ela seguir a vida. Não, as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, ela vai ter momentos que ela vai olhar para essa perda, né? Que talvez ela vai querer ficar sozinha, que ela vai querer rever as fotos, vai querer mexer ali nos pertences. Mas, ao mesmo tempo, ela tem ali a vida que chama. Então, ela também vai ter essa questão de também se cuidar, essa questão de talvez fazer novos planos, né? De tentar, então, cultivar outras relações, de tentar se distrair. Então, é importante a gente entender, né, essa oscilação. E quanto mais agudo esse processo de luto, né, quanto mais recente, maior é essa oscilação. Né? Então, é aquela coisa da montanha-russa mesmo, né? São altos e baixos constantes aí nesse processo de luto, que faz esse processo ser tão cansativo, né? Então, as pessoas chegam para mim e falam muito isso, né? Nossa, mas eu achei que eu estava bem, já estava conseguindo, né? Estava lidando melhor com tudo isso. Aí alguma coisa aconteceu e parece que eu caí tudo de novo. Então, isso é uma coisa que é muito esperada, né? É muito, muito comum no processo de luto. Né? Então, ter esses altos e baixos, e isso tende a ir diminuindo conforme, né, esse processo de luto vai se desenrolando. Tá? Mas então, isso é um ponto que é muito importante da gente entender, que o luto ele é um processo dinâmico e cheio aí de oscilações. E aí, será que o processo, né, de luto por suicídio, ele é diferente? Né? Eu gosto de dizer que todos os lutos, eles são diferentes, né? Cada pessoa ela vai sentir aquele luto de uma forma, mas tem certos lutos que eles têm algumas especificidades, né? Que a gente vai observando que são coisas que se repetem, né, nessas pessoas enlutadas. Então, e o luto por suicídio, ele é algo que merece atenção porque ele acaba sendo muito recorrente a alguns fatores de risco, né? Então, coisas que acabam prejudicando um processo de luto acabam aparecendo bastante nesse luto. A gente vai entender agora por quê. Bom, primeiro de tudo, essa questão, né, de ser um tabu, né? Então, de ter todo esse silenciamento, de ter aquela coisa que as pessoas elas não falam abertamente sobre o tema. É muito comum que as pessoas elas mantenham a causa da morte em segredo. Então, tanto no atestado de óbito, muitas vezes não coloca, às vezes também para não perder o seguro, ou por outras questões, ou por vergonha mesmo de ter ali. Então, tem a questão de você tentar também omitir esse tipo de morte para as crianças, né? Ou para outras pessoas externas que perguntam qual foi a causa da morte. Então, por aí a gente já vê que então esse silenciamento já faz esse luto ser mais complexo. Bom, quando a gente tem então
Tudo isso, a gente vai vendo que esse silenciamento é por conta dos julgamentos, né? Das acusações que são muito frequentes. Então, quando a pessoa fala, né? Ah, e daí, morreu de quê? Aí você fala que foi de suicídio, a reação daquela pessoa, ela já vai ser, né, completamente diferente, já vai ter um baque ali. E aí, a partir disso, também é muito comum que haja um interrogatório, né? A pessoa acaba querendo fazer uma investigação, né? Então, por que aquela pessoa fez, né, se matou daquela forma? E aí acaba sendo muito frequente a gente ouvir esse tipo de pergunta, né? Ah, mas você não identificou os sinais? Que é algo que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Eu acho que, principalmente essa questão da prevenção, né? Acaba tendo muito isso no Setembro Amarelo, né? Então, essa ideia de que, né, de que tem sinais ali, como se a pessoa, a partir daquilo, ela fosse capaz, então, de desvendar e de impedir, né, que o suicídio acontecesse. Tem alguns autores que colocam isso, né? Que o suicídio, ele pode ser prevenido, mas ele não pode ser previsto. Né? Por mais que a pessoa tenha informações, né? Tenha, então, esse cuidado, né? Você não tem o controle da vida daquela pessoa, né? A gente não tem como saber todos os passos e não tem como pegar, então, essa responsabilidade, tá? Mas esse tipo de pergunta acaba gerando ainda mais, né, essa sensação de culpa. E teve, né, teve algum motivo específico? Então, de novo, né, que eu falei, aquela ideia de que tem uma causa. Então, podem ter fatores aí desencadeantes, né, aquela coisa meio a gota d'água, mas que não vem dali, né? Toda morte de suicídio, se a gente for ver, ela tem, né, é um processo longo que estava ali, não é do nada. Então, não é porque brigou com o namorado, porque perdeu o emprego, não são causas assim o motivo, né? E muitas vezes, né, as pessoas elas têm essa ideia. E aí, de novo, né, essa questão que também traz um pouco de culpa, né? Mas você não percebeu nada diferente nele, nela? Como é que ela estava? Então, esses julgamentos e acusações são terríveis e é muito frequente, né, da gente ver nesse tipo de luto. E aí, tudo isso vai ajudando também, né, contribuindo para a intensificação das reações. Então, tem reações que são comuns em um processo de luto, por exemplo, a culpa, a impotência, mas no suicídio a gente observa, né, que essas reações elas são intensificadas, tá? Ou elas prolongam por mais tempo. Porque quando a gente fala também em luto, né, tem algumas reações que são esperadas, mas o que faz ela se tornar um problema é a frequência, né, que ela aparece. Então, quando ela é, né, numa frequência assim intensa e quando ela se prolonga por muito tempo, aí a gente está, né, talvez diante de um luto complicado, né? Então, isso já está trazendo aí complicações para aquela pessoa. E é muito comum esse tipo de questão, então, do luto por suicídio. Então, aqueles pensamentos ruminativos, né? Aquela busca por explicações. Então, é aquela coisa da pessoa ficar remoendo aquilo. Ah, mas e se eu tivesse internado? Né? E se eu tivesse chegado mais cedo? Mas como que eu não percebi os sinais? Né? Eu devia ter feito alguma coisa, mas eu não podia ter saído de casa. Enfim, você fica, né, naquela, fazendo todo aquele caminho de volta, né, naqueles ICs, tentando ver o que poderia ter sido diferente. Então, isso é uma tortura, sim, e acaba sendo muito comum. Além dessa questão da culpa, né, tem muito a questão da raiva também, né, dessa revolta. Porque há uma ambivalência, assim, nos pensamentos. Porque, ao mesmo tempo, aquela pessoa, ela se sente, de certa forma, rejeitada, né? Então, como que essa pessoa pôde fazer isso comigo? Como que ela não pensou como que como que os nossos filhos ficariam? Né? Então, isso acaba sendo, né, essa sensação mais de raiva, de mágoa, quando percebe, então, esse ato, né, do suicídio como uma escolha voluntária daquela pessoa. Né? Então, por isso que é importante também essa questão depois, né, que a gente vai ver, né, de informação, desse conhecimento, para entender, né, que o suicídio ele tem ali um conjunto de fatores, né, pode ter também essa questão do adoecimento mental atrelado. Então, a pessoa ela fica nessa ambivalência, né, de às vezes achar né, que a pessoa fez isso com ela, né, então foi um ato pensado, e outras vezes não, de entender que, bom, ela também não tinha culpa do que ela estava passando, do que ela estava vivendo naquele momento. Tá? Então, é muito comum também essa confusão, essa raiva. O alívio também pode aparecer, tá, em alguns casos, então,
principalmente aqueles sobreviventes ali, né, os enlutados, que eles tinham já um conhecimento daquele comportamento suicida. Então, talvez aquela pessoa ela já tinha tentado outras vezes, já tinha talvez passado por alguma internação, algum processo, algum acompanhamento, enfim, que foi orientada que aquela pessoa cuidasse, né, protegesse, tivesse esse papel mais vigilante ali dos riscos. Então, uma pessoa que também, sabendo, né, que tinha uma pessoa ali com tentativas, né, com ideação suicida, ficava sempre em alerta, né? Então fica naquela, qualquer ligação pode pensar que é aquela pessoa que morreu, que ela tentou alguma coisa de novo. Então essas pessoas, né, que ficam ali muito vigilantes, relatam, né, essa questão desse alívio, né, em um primeiro momento quando isso acaba, né, esse sofrimento acaba. Mas, né, como geralmente acontece, né, essa questão desse alívio vem, mas também vem a culpa, né, de como que eu posso estar pensando isso, como posso pensar que foi melhor ela ter morrido, e ao mesmo tempo essa culpa também de não ter conseguido proteger, né? Então, vem de novo. Então, vocês veem que é tudo meio misturado, né? Então, a questão da impotência também, né? Como é que eu não consegui impedir, né, que isso acontecesse? Talvez eu pudesse ter protegido melhor, prestado mais atenção, evitado alguma coisa, enfim. Então, vocês veem que são pensamentos, né? Eu coloquei, claro, né, as coisas aqui separadas para tentar entender um pouco melhor, mas está tudo acontecendo, né, ao mesmo tempo, por isso que também é tão confuso, né, tão misturado e tão combinativo, assim, esses pensamentos. E aí, com isso, é muito comum também esse isolamento social. Então, justamente por esse sentimento aí de vergonha, né, esse receio de julgamento, o que as pessoas vão falar, ou, eu não quero ter que ouvir, né, aquilo de novo, né? Então, a pessoa, ela acaba se fechando ali, né, no casulo ali, para não ter que enfrentar esse tipo de comentário, de julgamento. E uma coisa que eu falo sempre é que o luto, ele precisa de gente. É esse acolhimento, essa validação daquela dor que torna aquela dor ser possível, né, de ser enfrentada. Então, quando a gente tem esse espaço, né, de troca, de você falar sobre isso, vai ter alguém, então, que vai legitimar ali aquilo que você está sentindo, e a partir disso também você vai conseguindo construir novos significados, né, construir uma narrativa ali para o que te aconteceu. Porque senão você fica ali só andando em círculo, né? A partir do momento que você consegue falar, você vai encontrando outras possibilidades, né? Eu gosto muito de dar um exemplo, né? De uma analogia assim, que é como a gente quando você assiste um filme e depois você vai assistir esse mesmo filme, né, por uma segunda, terceira vez, né? Então, por mais que você já saiba o final, então você já sabe, né, que aquela pessoa morreu. Mas ao mesmo tempo, quando você assiste de novo, como você consegue encontrar detalhes que você não tinha reparado da primeira vez. Então você assiste e fala, tá, então isso pode ser aquilo, então isso pode ter a ver com isso. É como se você vai montando o quebra-cabeça. E isso é muito importante no processo de luto, né? Porque você vai conseguindo organizar ali, você vai conseguindo construir um significado para o que aconteceu. E isso acaba sendo muito possibilitado quando você tem um diálogo, né? Então, quando você tem alguém que te permita falar sobre isso, tá? Então, isso é muito, muito importante. E que é muito prejudicado nesse tipo de luto também. E aí a gente pode estar diante, né, de um luto não reconhecido, que é quando esse luto ele não tem espaço para existir. Essa dor, ela não tem espaço. Então, é uma perda que não é legitimada e que muitas vezes é, sim, também uma questão da própria pessoa lutada de não querer, né, de não colocar isso no mundo. Então, de se fechar por conta de tudo aquilo que a gente falou. Então, acaba não sendo um luto reconhecido, então, que não há também, então, esse espaço para essa validação social. Outro ponto, né, que acaba sendo comum aí nesse tipo de luto por suicídio, né, as pessoas, elas acabam tendo esse medo da hereditariedade do suicídio, principalmente quando há mais de uma morte por suicídio na família, tá? Mas é importante a gente destacar, né, que não tem nenhum gene específico relacionado ao suicídio, mas o que há é hereditariedade em relação a alguns transtornos psiquiátricos, né? Então, acaba que é muito também da forma, né, da dinâmica relacional ali daquela família, né, a forma, os recursos de enfrentamento que ela tem, então, às vezes muito mais, então, por um modelo, por uma experiência, do que um fator genético, né, que tem essa relação. E que também vale destacar, né, porque teve um tempo que estava muito falado, né, que então
todo suicídio a pessoa ela tinha um transtorno psiquiátrico, e isso não é verdade, tá? Nem todo suicídio tem a presença de um transtorno psiquiátrico, e nem todo transtorno psiquiátrico vai ter aí como um desfecho suicídio, tá? Mas o transtorno psiquiátrico é um fator de risco muito importante, né? E que é muito frequente, mas a gente também não pode colocar, né, tudo a culpa ali nesse transtorno. E aí vamos falar então de pós-venção, tá? Esse termo ele foi um conceito aí da suicidologia, foi criado então pelo Schneidman, e a Scavacini, ela traz também esse termo e passa a utilizar aqui também no Brasil, que são essas ações que são planejadas, né, que são destinadas aí para os sobreviventes enlutados, para minimizar, então, esses impactos decorrentes do suicídio. Então, é tudo que é feito pós essa morte. E a ideia, então, né, é poder prevenir o aparecimento de reações adversas, né, e de complicações nesse processo de luto. Ajuda também, né, a minimizar o risco do comportamento suicida, né, nos enlutados por suicídio, que isso também pode, né, acontecer. Então, nesse caso, né, a pós-venção acaba sendo também uma prevenção aí para que isso não aconteça. E auxiliar também a promover essa resiliência, né, o enfrentamento desses sobreviventes enlutados. E aqui algumas das principais atividades aí de possibilidades, né, de atividades de pós-venção. Educação, né, e saúde pública, então uma pesquisa, então ter essa oportunidade de pesquisa, né, de estágio de supervisão, de treinamento, né, de uma educação aí continuada, de uma capacitação, ter diretrizes, né, adequadas aí para a mídia também, né, de saber como falar sobre o assunto, o que dizer, o que não dizer. Esse espaço aqui que a gente está tendo hoje também acaba sendo isso, né? Então, esse espaço de educação, né? De informação, de capacitação, que é muito importante. O suporte ao luto, que pode se dar, assim, além da terapia, tem também o espaço de grupo, que é muito rico, principalmente nesse tipo de luto. Grupo com pessoas enlutadas por suicídio, justamente por serem pessoas ali que estão compartilhando, então, da mesma dor, do mesmo tipo de perda. Então, elas acabam tendo esse senso de pertencimento, como se, então, elas se entendem, elas acabam se identificando com as suas histórias, né, com as trocas, com o tipo de situações que elas acabam passando. Então, um grupo de apoio, ele acaba sendo muito rico nesse caso. Muito importante, né? Então, essa possibilidade desse grupo. Até porque na terapia individual também é algo que acaba sendo difícil, né? É muito difícil as pessoas irem atrás buscar. A gente vê que tem um menor número, assim, de pessoas que vão realmente atrás de buscar um grupo de apoio, buscar uma terapia individual nesse processo de luto. O suporte ao luto infantil também, a questão da orientação familiar também pode ser importante, né? Principalmente nessa questão do luto infantil, luto com a adolescência, né? Como lidar. Então, muitas vezes as pessoas não sabem, né, o que dizer para as crianças, né? Se fala que foi suicídio, se não fala, enfim. A questão da assistência jurídica, né, financeira, prática, e a política também, né, revisão então de leis, as parcerias em ONGs, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, aí, então, poder fazer parte, universidades, mídias, associação comunitária, política e serviços virtuais, né, que deu um boom aí, né, com a questão da pandemia. Então, hoje em dia a gente tem muito mais informação também sobre esse tema por aí. Então, tanto com sites aí para sobreviventes, material para download, que nem eu falei, esse Vitaleri, ele tem muito material legal lá, muita cartilha, muita informação das perguntas aí mais frequentes, das maiores dúvidas. Então, tudo numa linguagem aí bem acessível, é bem legal. As intervenções, então, o que eu acho, então, que é fundamental, né, nesses casos, é essa questão, então, da informação, a gente poder oferecer informação, que seria, então, essa psicoeducação, né, uma informação adequada sobre sobre o suicídio, sobre o luto por suicídio, e, atrelado a isso, essa questão desse acolhimento, né, de você, então, poder dar espaço, né, ter essa disponibilidade emocional para poder ouvir, então, essa pessoa enlutada. Tá? Então, ter uma linguagem aí respeitosa, sem julgamento, sem acusação, isso aí é muito importante, porque parece que a gente está falando de uma coisa óbvia, mas que, infelizmente, não é o que acontece. O que a gente costuma ver, né? Então, quando alguém chega e fala para você, né, que ela sente culpa
por não ter percebido, por não ter chegado antes, sente culpa por não ter feito mais, enfim, independente do que vem depois da frase sinto culpa por, ao invés de negar, né, o primeiro impulso nosso é querer negar aquilo ali, né? Então, tentar falar, não, mas não fica assim, não, mas culpa do que você fez o que você podia, não, mas não é assim e tal. E isso, o que a gente faz? A gente está fechando, a gente não está abrindo o diálogo. Quando a gente pergunta, tá, mas do que você se culpa? A gente abre o diálogo, a gente dá espaço, então, para que aquela pessoa fale o que ela pensa, tá? E daí sim a gente vai conseguindo conversar. Mas, né, já querer dizer que não é assim, que não pode pensar nisso, a gente está fechando esse diálogo, e isso é muito comum. Então, evitar aí, tentar evitar esse estigma também, tá? Então, se referir à pessoa como suicida, né? Então, aquela pessoa é suicida, tá? Então, reduz ela a ser conhecida pelo ato, né, e não pela sua história. Então, isso é importante da gente poder evitar. O termo cometeu também, tá? Eu sei que é difícil, né? A gente ainda está mudando aí, mas entendendo, né? Foi se entendendo que essa palavra cometeu, ela está muito mais associada a crime, ao pecado, então fica com esse tom mais pejorativo aí, então que seria melhor não utilizar essa palavra. Ficar comparando com outras mortes, isso também não é adequado. Determinar um tempo para o processo de luto, né? Então aquela coisa, nossa, mas já passou 6 meses, você ainda está assim, não, mas já deu, agora você tem que fazer isso, não, mas ou o contrário também, né? A pessoa, mas ainda você não está conseguindo fazer isso, enfim. Fazer comentário moralista ou religioso, né? Então, aquela coisa de falar, nossa, mas que pena, né? Você não vai conseguir, então, encontrar essa pessoa que morreu, enfim. E é importante, né? Porque a maneira que a pessoa morreu, ela não pode significar quem ela foi. Deixa eu só finalizar, então, com essa frase aqui da Carla Fini, que o suicídio de uma pessoa querida nos transforma de maneira irreversível. Nosso mundo fica em pedaços e nunca mais seremos os mesmos. A maioria de nós se adapta, aprendendo finalmente a transitar num terreno em cuja segurança deixamos de confiar. Aceitamos gradualmente que nossas perguntas não serão respondidas. Tentamos evitar nos torturar por não ter conseguido prever a catástrofe iminente, nem impedir que nossos entes queridos tirassem a própria vida. Não posso continuar me culpando por sua morte se quiser começar a pensar em sua vida. E é uma vida que vale a pena ser lembrada. Então, isso acaba sendo muito forte, né, nessa questão do suicídio. As pessoas, elas ficam tanto tempo nessa questão de como foi a morte, que muitas vezes tem essa dificuldade de olhar para a vida dessa pessoa, para a relação que tinha com essa pessoa. Então, é muito também desse trabalho de intervenção, de tentar resgatar essa vida, né, de trazer isso, de relembrar isso, de cultivar isso, e tirar esse foco, então, da morte, da forma da morte. Tá? Eu trouxe aqui alguns livros, existem vários, né, mas esses aqui, em relação aí para quem tem mais, né, curiosidade aí sobre o tema, tem então esse de pós-venção, que foi que eu utilizei algumas coisas aqui, esse outro da Karen Scavacini, esse da Fukumitsu, e esse aqui também, esses aqui são mais também para as pessoas enlutadas por suicídio. Eu acho que isso ajuda muito também, a leitura é uma forma aí também de validação, né, de acolhimento das pessoas se identificarem ali. Esse aqui, e agora, nesse do meio aí da Karen Scavacini, é para crianças, né, então para auxiliar contar, né, para a criança sobre a morte por suicídio. E esse outro é super novo aí, da Luciana Rocha, nem Covarde Nem o Herói. Ela perdeu, então, o marido por suicídio. E ela fez, então, esse livro esse ano. Então, são bons livros aí também que pode ser para as pessoas enlutadas. Aqui a gente já tem uma questão, eu vou fazer a leitura para você, tá? A profissional que está acompanhando aqui, a gente perguntou como vocês entram em contato com esses familiares. Se pode fazer um grupo, com a questão dos familiares enlutados ali, eu acredito que foi relacionado a isso. Se a profissional quiser complementar a pergunta, enfim, fique à vontade também. Precisaria de mais informação. Você é psicóloga? Vou aguardar um pouquinho aqui, que ela estava digitando aqui. Tá, essa profissional atua junto ao CAPS, né? E ela tem uma dúvida com relação a como fazer, né, para entrar em contato com os familiares. Eu acho que principalmente nessas questões onde se tem a notícia, né, do fato ocorrido, mas os familiares às vezes não buscam ajuda, né? Talvez nesse processo de busca ativa, de conhecer quem estava ao redor, né? E pode estar enfrentando alguma dificuldade relacionada a isso. É isso, Janine? Te ajudo aí
Aí, Mariane, se você quiser, você pode Eu ir acho que complementando. eu estou entendendo isso que você está pensando, então, de fazer um grupo aí com esses familiares, né? Eu acho que seria, né, interessante, então, de entrar em contato, explicar, né, explicar a proposta do grupo, né, qual que é o objetivo, então, desse grupo, então, falar dessa questão né, do sigilo, né, de poder, então, estar ali entre pessoas que estão partilhando da mesma dor, esse espaço de troca, de informação também sobre o processo, né, então, o grupo, além de ser esse espaço aí de expressão, né, de sentimentos, de também poder acolher ali aquelas reações, é um espaço de psicoeducação também, né, um espaço de levar informação, então, para essa família, para elas entenderem melhor sobre essa questão do suicídio, que nem eu falei, né, toda aquela questão de ser algo multifatorial, né, de ter muitos fatores que influenciam. Então, eu acho que uma forma seria, então, entrar em contato e explicar um pouco a proposta, né, qual que é o objetivo que você tem aí com esse grupo. Então, o comentário aqui. Sou psicólogo e vejo muito nos atendimentos clínicos as dificuldades em falarmos da morte e do morrer. Acredito que deveríamos aprender desde criança a enfrentar e lidar com a morte, algo tão natural. Lógico que a morte por suicídio sai do contexto da dita normalidade, ela colocou entre aspas. No entanto, da mesma forma, devemos saber como lidar com nossa dor de forma consciente e que sim, devemos sentir todas essas emoções, seja ela raiva, amor, saudades e etc. Mariane, se você quiser, né, complementar. Perfeito, eu acho que é isso mesmo, Renata. Essa ideia, né, de falar sobre morte é um tabu, né? Então, desde criança poderia ser incentivado, né, estimulado a se falar sobre isso, desde de plantas, né, que morrem, animais de estimação. Então, é uma coisa que as pessoas, elas ficam, né, ainda mais tem essa ideia de que as crianças, elas não compreendem muito bem, então é melhor não falar nada, mas isso também esconde, né, a dificuldade que o adulto tem de falar sobre isso. Então, não, então melhor não falar nada, né, então fica sempre se protegendo ali, né, se poupando desse sofrimento, porque tem também muito sofrimento envolvido, né? Tem muito essa ideia da finitude, né? Então, quando a gente fala da morte do outro, em alguma instância a gente pensa na nossa própria morte, né? Então, na nossa finitude. Então, isso é muito difícil, mas é algo a ser estimulado desde a infância mesmo. Daí aqui a outra profissional que havia feito a primeira pergunta ali, né? Ela complementou, acho que falando mais ou menos daquela linha ali que a gente estava abordando aqui, né? Que o problema normalmente que acaba acontecendo não são os pacientes que eles já acompanham, né? Essa questão do suicídio ser para além do público que eles atendem normalmente, né? E nesses últimos anos, lá onde ela atua, eles tiveram apenas 2, dos quais as questões aí envolvendo suicídio foram pacientes que já recebiam atendimento. E aí teve um suicídio no último mês, mas ficaram com receio de abordar a família, pois foi um pedido aí da gestão, né? Aí eu acho que essa é a problemática aí dessa questão da abordagem, de como pelo menos informar, né, essa família de que há um serviço estruturado à disposição se precisarem de um atendimento, de um acompanhamento, né, para essa questão pontual, enfim. Eu acho que é uma questão aí também interessante, né, que está sendo pontuada, Mariane, que você poderia, né, gostaria ou teria para compartilhar com a gente a respeito. Então, porque eu acho que daí isso já né, poder dar então esse acolhimento, né, para essa família e oferecer então essa oportunidade, né, de um grupo, né, desse espaço. Então, isso é demonstrar um cuidado, um interesse, né, mas eu entendo que é muito difícil, né? Tem esse receio de como que a família vai receber, de como, né, que vai achar, o que fala, o que não fala. Então, mas é importante que a gente, né, quebre um pouco isso para poder falar. A gente tem que quebrar esse silêncio, né? Esse tabu aí do suicídio. Tá, gente, acho que era isso, né? Eu acho que esse espaço, né, de poder falar mais sobre esse assunto, né, que é tão tabu, tão difícil, né? Então, que as pessoas, elas acabam realmente, né, tendo como escolha, assim, não falar para também não ter que lidar com isso, né? Mas eu acho que quanto mais a gente fala, mais isso vai se tornando mais comum e mais possível, né? Essa possibilidade, então, de acolhimento que é tão importante
né, nesses casos de luto. Mas é isso, agradeço muito de novo aqui o convite. E qualquer coisa também, quem tiver dúvida, quem quiser me procurar depois, tem meu Instagram ali, psibranquinho, @psibranquinho, que eu sempre posto muito conteúdo lá sobre luto também. É isso. Obrigada.